Então, pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada no tutorial que é interessante, é um tanto interessante para mim, que é a questão de criar sombreamentos alternativos no Corel. Eu particularmente não gosto muito daquele sombreamento que a gente já tem no Corel, eu vou mostrar por quê. Esteticamente, aquele efeito esvoaçado não, como eu posso falar, enevoado que ele tem, não é muito legal. Eu vou criar aqui um retângulo, tirar o contorno e vou aplicar a ferramenta sombreamento que está aqui nesse menu desdobrável. Tá? Vou aplicar aqui um sombreamento qualquer que ele tenha. Ele tem esse formato que pode ser ajustado aqui em cima, né? Aqui em cima eu posso diminuir esse enevoamento e tal. Mas não fica muito legal. Eu particularmente não gosto muito. E eu aprendi com o tempo que existem outros sombreamentos que são mais classudos, que são têm um jeito mais interessante. E eu vou ensinar esse sombreamento para vocês. Um deles que eu aprendi, ok? Usando a formação de um novo bitmap, a associação dele com o vetorial, um pouco de efeito. Juntando tudo isso, a gente chega num resultado bem bacana. Eu tenho aqui um quadrado e a minha intenção nesse quadro é criar colocar uma foto de família aqui nessa minha composição, né, que eu estou criando nesse meu background. Eu preciso importar uma foto de uma família, então eu vou aqui clicar em importar. Vai se abrir aqui meu sistema. Eu tenho uma foto que eu já salvei, que eu peguei ali na internet. Tá aqui a foto, tá? Vou dimensionar a foto de uma forma que ela se encaixe aqui nessa moldura que eu criei. Dimensionar as duas, na verdade, né? A foto e a moldura também. Ficar uma coisa legal. Vou converter a foto em bitmap, porque isso vai diminuir o serrilhado e aumentar a qualidade dela para impressão, tá? Vou diminuir tudo um pouquinho mais, ficar do tamanho que eu quero, perto do tamanho que eu quero, vou mexer nisso ainda. E o que eu vou fazer? Cliquei, arrastei, cliquei com outro botão, criei um outro quadrado. Vou pintar de preto e com a ajuda do atalho Ctrl Page Down, vou enviar lá para trás, atrás do quadrado branco, tá? Vou ver aqui, já temos uma sombra, só que essa sombra está muito dura, né? Então, vamos trabalhar nessa sombra para ela ficar uma sombra bem interessante. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar alguns segmentos em curvas com o uso da ferramenta Forma. Eu vou usar o Ctrl Q para converter a minha figura em curvas, tá? E vou transformar algumas linhas em curva. Vou clicar aqui, selecionar o ponto, converter em curva, e eu já vejo que eu já posso deformar. Mas não é exatamente aqui que eu quero trabalhar. Criar um ponto aqui no meio, converter em curva. Vou arrastar aqui com a ajuda das minhas setinhas e já vou ter uma curva considerável acima. Vou trabalhando aqui. Cheguei no que eu queria. Vou fazer a mesma coisa lá embaixo. Então, ferramenta forma, criei um novo ponto aqui perto do meio. Uma dica é que o Corel pode guiar você até onde é o ponto médio, mas isso não me interessa muito, é só para que eu crie dois segmentos. Com a ajuda da minha setinha, vou transformar os setores em curva. Ok? Trabalhando aqui até chegar no que eu quero. Olha que bacana, consegui chegar ao resultado de fazer minhas curvas. Então eu tenho o retângulo levemente deformado aqui. Agora eu vou converter ele em bitmap. Clicar aqui no menu bitmap, converter em bitmap. E vou dar OK. Ele já tem aqui minhas configurações que eu já deixo salvas aqui com cuidado no Corel. Cliquei em OK. E como ele já está posicionado lá atrás, então já vou posicionar. Opa! Já vou posicionar o meu bitmap
lá atrás. Como é algo que ele vai servir como sombreamento, então eu posso mexer do jeito que eu quiser. E olha que efeito legal que eu tenho aqui, que é esse sombreamento mais dinâmico, né? Mas ainda não está 100%. Então eu vou aqui em Bitmaps, Efeitos, Desfocar. Vou aplicar uma desfocagem gaussiana. Vou aumentar aqui o tamanho do meu raio, pedir para visualizar. Olha como está ficando interessante. Dá OK. Tá aqui meu bitmap já transformado, tá? Então eu vou dar uma deformada nele. Para que eu possa ir trabalhando a minha nova sombra artificial que eu criei aqui no Corel. E olha que legal, porque esse tipo de sombra, eu vou posicionando, mexendo aqui na posição enquanto eu falo com vocês. Esse tipo de sombra, ele dá a ideia de profundidade da sombra. E olha que interessante. Super show de bola. Eu posso aplicar as mesmas pontinhas em cima. Dupliquei e mandei para trás, ó. Eu posso aplicar as mesmas pontinhas lá em cima. E eu dou uma ideia de profundidade para minha sombra. Eu posso deixar mais em cima, mais abaixo. Acho que agora ficou do jeito que eu quero. Selecionando tudo, vou dar um giro aqui. E olha que efeito legal de sombreamento a gente tem, né? A impressão que dá é que a folha da foto está levemente dobrada, dando esse efeito dessa sombra um pouco mais dinâmica. É uma sombra um pouco mais profissional. Ela deixa o arquivo não tão pesado quanto a gente teria lá com o sombreamento comum, também uma outra vantagem, além de dar um acabamento mais interessante e mais bonito para o sombreamento, ok? Eu espero encontrar vocês em mais tutoriais sobre CorelDRAW daqui para frente. Eu sou o Jefferson, sou instrutor de design gráfico do Instituto Adriano Giannini. Até logo!